O que acontecerá com as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Muitos se perguntam a respeito das pessoas que, por motivos diversos, morreram sem ouvir a mensagem do Evangelho. Este questionamento se dá pelo motivo da palavra de Deus ser o motivador da fé do indivíduo, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Mas e os que morreram sem ouvir a mensagem? Porque existem milhares de pessoas que viveram e morreram antes de Cristo nascer. Também tem aqueles que viveram na época que Jesus estava vivo, mas moravam em lugares longínquos, como os povos que moravam nas Américas, os povos que moravam na Austrália, os eslavos e etc. Muitos povos viveram quando Jesus estava vivo e não conheceram sua mensagem. E também tem pessoas que viveram na Idade Média e na Idade Moderna, portanto viveram muito tempo depois de Cristo, mas que novamente moravam em lugares distantes e extremos. E tais pessoas morreram sem conhecer o Evangelho. Nós temos que levar em consideração que os meios de comunicação à distância eram demorados e levavam dias ou meses para chegar aos seus destinos. Não nos esqueçamos que o Evangelho não é religião. Não estou falando das religiões católicas ou evangélicas, porque elas não pregam o Evangelho. A religião católica prega a fé católica e não prega a Cristo. A religião evangélica prega a fé evangélica e não prega a Cristo. Estou falando do Evangelho genuíno, o Evangelho in natura, o Evangelho original escrito no Novo Testamento. Mediante a isto, o que acontecerá com as pessoas que nunca ouviram falar deste Evangelho? O livro de Romanos nos ajuda a responder esta questão. No caso, é o capítulo 2, a partir do versículo 12, que está escrito: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Romanos 2, versículo 12. Isso quer dizer que toda pessoa que comete pecado sem a lei de Deus perecerá sem esta lei. E todo indivíduo que pecar debaixo da lei de Deus, por esta lei será julgado. O texto diz que é toda a pessoa, ou seja, não importa quem, não importa a época, e não importa aonde, pecou sem a lei será perecido. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Continuando o texto, está escrito: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Romanos 2, versículo 13. Entendemos aqui que não é a teoria que serve no Evangelho, e sim a prática. Porque o ato de apenas ouvir, que seria a teoria, não tem funcionamento, mas a prática que traz o funcionamento. Continuando agora o versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Romanos 2, versículo 14. Ou seja, as pessoas não ouviram a lei, mas estas praticam naturalmente o mandamento divino. Não importa onde elas moram, não importa em que época elas estão vivas, elas ouviram a lei. Esta lei é a lei natural, é a lei da honra, a lei da ética. E esta lei é fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é honroso, fazer o que é honesto. Esta é a lei, este é o mandamento. Mesmo estas não ouvindo a lei dita por Cristo, elas se tornam lei para si próprias quando elas praticam
estas ações, estas atitudes, mesmo não possuindo os conhecimentos dos ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo são os ensinamentos da boa educação, é o código de honra, é o bushido, é o código do cavalheiro, é o código da reciprocidade. Versículo 15: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência entre os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Estas ações de boas atitudes, de benevolências, ações de amor, perdão, misericórdia, são as atitudes das exigências da lei de Deus. E essas leis já estão nas mentes humanas. Todo mundo que tenha 8 anos para cima sabe o que é certo e o que é errado. Todos sabem o que devemos fazer para o nosso próximo e o que não devemos fazer para o nosso próximo. E essas pessoas, não importando onde viveram e quando viveram, testemunham essas leis divinas praticando estas boas atitudes. Caso pratiquem estas atitudes que vai ajudar o próximo, são atitudes que vão defendê-las contra a condenação. Caso não pratiquem, pelo contrário, fazem coisas que vão causar prejuízo ao teu próximo, serão ações que irão acusá-las naquele grande dia. Versículo 16: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Romanos 2, versículo 16. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que estas pessoas serão salvas, porque mesmo não conhecendo o Evangelho de Cristo, elas praticaram o que era correto, o que era justo, o que era honesto. E essa comprovação da salvação destas pessoas se dará no dia do julgamento final, no dia de acertar as contas. E estes indivíduos que nunca ouviram o Evangelho de Cristo, mas com suas atitudes de benevolência, altruísmo, irmandade, fidelidade, honestidade, honra e justiça, serão salvas, pois praticaram estas leis. Estas leis de Deus são leis universais e atemporais. Lembremos-nos que estas leis de Deus não têm nenhuma conexão com as leis religiosas. A lei de Deus é fazer o que é certo, é fazer o que é honrado. A lei de Cristo é o perdão, é a misericórdia, é a compaixão, é a piedade, bondade, clemência, caridade, ajuda, irmandade, solidariedade, altruísmo e honestidade. Fazendo estas atitudes, estaremos amando o nosso próximo, assim como nós nos amamos. Mateus 22, versículo 39, Mateus 19, 19, Levítico 19, 18 e Lucas 10, 27. Esta lei é a lei real, Tiago 2, versículo 8. E todas estas leis se cumprem em amar o próximo. Gálatas 5, versículo 14, Romanos 13, versículo 9 e Marcos 2, versículo 33. E não existe mandamento ou lei maior do que este. Marcos 12, versículo 31. E destes 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Mateus 22, 40. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.